Então, eu vou apresentar o Gui aqui, né? Guilherme Martins, ele é cirurgião dentista. Acho que a maioria de nós aqui que estão assistindo são cirurgiões dentistas. Ele formou na Unesp, em Araraquara, em 1997. Ele tem como formação, especialização, ele é implantodontista, ele é periodontista, e ele coordena cursos de pós-graduação. E, e o doutor, tá aí, colocou aí, né? Mas não custa ler aí, vamos lá. Então, ele publicou artigos científicos, escreveu o capítulo de odontologia, primeiro tratado de cannabis, né? Faz parte de sociedades científicas aí, que estão os nomes, e atua nessa prescrição de canabinoides aí desde 2016. Então, Gui, a bola da hora é sua, a bola do jogo é sua, fique à vontade aí, as pessoas, agradeço muito aí o Alan, que fez essa reunião, que consegue reunir isso aí desde 2018, né? Pessoas especiais aí, né? Muito Nossa, obrigado, Gui. A palavra é eu sua que agora, meu irmão. agradeço a oportunidade, né? Eu acho que é uma honra grande estar primeiro tá palestrando para você, né, Jorge? Eu sempre fui do lado de lá da plateia, né? Trazer um conteúdo aí que é até inédito para você e para muitas pessoas que estão aqui. Agradecer a oportunidade, né? E poder compartilhar um pouco desse com o nosso conhecimento, um pouco do meu conhecimento. Agradecer ao Cássio pela oportunidade. O Cássio é um grande parceiro. Eu acho que é um cara que abraçou com firmeza mesmo a odontologia canabinoide. É um dos grandes parceiros que eu tenho de longa data. E eu falo que eu gosto dele como pessoa, mas eu gosto mais ele também por dos produtos que ele tem, né? Então a gente vê que muitas marcas, a gente tem uma enxurrada de produtos no mercado, né? Então a gente tem que sempre ater a qualidade, né? Que nosso objetivo principal é, como você falou, Jorge, é o quê? O nosso foco é o quê? O nosso paciente, o bem-estar do nosso paciente. Né? Então eu quero começar minha palestra. Vou dar naturalmente eu vou tentar, não vou tentar conseguir aprofundar muito nos temas, mas eu vou focar um pouco mais na questão da dor, que é justamente o foco principal dessa turma toda que está aqui, né? A questão da DTM também. Então, quando a gente vai falar de cannabis, pessoal, é muito importante a gente falar do preconceito que existe, né? Então, o meu papel aqui até é como fazer essa desconstrução de um preconceito que muitas vezes foi passado geração a geração, principalmente nossos pais, nossos avós, associando a cannabis com sendo uma droga recreativa, como sendo uma droga de porta de entrada para as outras substâncias, né? Então é bem interessante a gente entender a história da cannabis, né? Um contexto, eu acho que história vai ser uma coisa muito maçante, mas vocês entenderem um contexto, se vocês verem que a proibição da cannabis como um todo foi muito mais não é uma questão muito mais social do que ciência. Na verdade, nunca teve ciência alguma envolvida, né? Então, desde 2700 antes de Cristo já se falava assim em terapêutica canabinoide, né? Então, né, a primeira farmacopeia do mundo, né, do Shen Nung, época do Buda ainda, já se citava a cannabis para terapêuticas, por exemplo, como cólicas menstruais e cefaleias. E já entrando no século inicial, século I até o século XVIII, a primeira obra médica também, né, do Pedano de Ascores, que foi o fundador da farmacologia, né, desde então não existia qualquer coisa fundamentada, a não ser a do imperador Shennung, já se citava-se também que era usada justamente para tratar asma, para tratar diarreia, constipação. Aí vem aquela brincadeira, nossa, mas cannabis é uma panaceia, serve para tudo. Vocês vão entender não que serve para tudo, mas hoje nós temos alvos terapêuticos específicos no nosso corpo que vai corroborar justamente com essa terapêutica que, na verdade, não é uma panaceia, são alvos terapêuticos que a gente acaba utilizando. E por curiosidade, né, no final aí do século XIX, né, no início do século XIX, a cannabis já foi utilizada no Brasil de forma medicinal, com os famosos cigarros índios, que eram importados justamente da França, que era usado para tratar justamente a asma, a insônia, as dores musculares, e era livremente vendido no Brasil. Porém, com a entrada do século XX, a indústria farmacêutica começou a sentir isso com um concorrente direto. E, além disso, a indústria do papel e do algodão. Então, o cânhamo, por si só, era uma forma muito industrial de se utilizar o cânhamo em diversos fatores. Eu até brinco, a Constituição dos Estados Unidos ela foi escrita em papel de cânhamo. As caravelas de Cabral que vieram para o Brasil foram feitas de cânhamo, porque era um material muito mais barato que o algodão, uma planta muito mais fácil de você cultivar e com valor industrial que você aproveita tudo da planta. Desde da flor, do caule, da raiz e principalmente as fibras, né?
Porém, essa concorrência gerou desagrados, né, para a indústria farmacêutica e para a indústria do papel. E aí veio a primeira proibição, né? Então, o primeiro país a proibir foi os Estados Unidos, em 1938. Só que a ciência sempre falou mais alto. E aí, desde então, esse senhor aqui, é muito famoso, né? Ele é considerado o pai da cannabis medicinal. Ele foi cotado para ser, inclusive, receber prêmio Nobel da Saúde, né? Como um grande descobrimento que ele descobriu através de diversas outras fitomoléculas. Ele descobriu também que nós temos um sistema no nosso corpo chamado sistema endocannabinoide. Ou seja, nós temos um sistema que inerente ao nosso organismo que nós produzimos endogenamente nossa cannabis natural. E no Brasil também nós ficamos atrás. Em 1953, Elisaldo Carlini, na Unifesp já, e juntamente com outros pesquisadores da USP, fizeram grandes pesquisas já comprovando o poder anticonvulsivante, por exemplo, do CBD. Então, foi estudos em humanos mesmo publicado. Então, você pegar as primeiras publicações mundiais que tem sobre cannabis no mundo, tá o nosso brasileiro lá, o professor Elisaldo Carlini, no qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Tanto Elisaldo Carlini faleceu uns 3 anos atrás, como o Rafael Michuman faleceu esse ano. Então, foram duas grandes perdas que nós tivemos aí no nosso universo canábico. E agora, recentemente, né, quando eu falo recente, aí, década de 80 e começo de 90, que descobriram que nós tínhamos receptores canabinoides no nosso corpo. E vocês vão entender o quão importante é esse sistema na saúde como um todo e principalmente em modulação de analgesia. Porém, quem proibiu começou a liberar, que foi quando em 2018 a Califórnia legalizou a cannabis de forma medicinal como um uso compassivo. O uso compassivo, pessoal, é como aquilo como fosse uma técnica acessória de tratamento, né? Então, eu até comparo com os autistas, né? Então, a cannabis no Brasil evoluiu muito com a questão dos autistas, porque as mães brigavam com aquilo, que aquilo era necessário para melhorar a qualidade de vida das crianças. Tanto é que você vê relatos, né, de Ana Fischer, que sofria 20, 30 convulsões ao dia, mesmo tomando medicações anticonvulsivantes pesadíssimas, continuava com essas convulsões. A partir do momento que essas crianças começaram a utilizar o CBD de forma isolada, essas convulsões caíram para quase zero durante o dia. Então, a gente vê a importância que essa substância tem no âmbito de saúde aí para diversos pacientes que sofrem mundo afora. Em 2020, tanto é que a cannabis já não lista mais as drogas mais perigosas do mundo. Então, tem países aí como o Uruguai, nossos vizinhos, já vendem a cannabis de forma legal, mesmo dentro das farmácias. Naturalmente, são formas inaladas, não é muito condizente com a nossa área de atuação, mas também acaba sendo uma via de administração muito coerente, principalmente em pacientes oncológicos ou pacientes terminais que realmente necessitam um pouco de mais qualidade de vida aí ao término da vida.